Boa noite, meus irmãos, paz seja convosco, glória a Deus. Você que está aí em casa, nos assistindo, participando dessa live, deste culto, que Deus te abençoe. Chame sua família, pegue sua Bíblia e vamos, nesse momento, cultuar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Vamos, primeiramente, fazer uma oração ao Senhor. Deus Pai soberano, Criador dos céus e da terra, te amamos, Senhor, te adoramos, Deus. Senhor, somos nada sem Ti, Pai. Senhor, dependemos completamente de Ti, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nessa noite, Pai, por Tua misericórdia, assenta-te, Senhor Deus, no trono de louvores que vamos erguer ao Senhor aqui nesta noite, Pai. Senhor, ser bendito, ser exaltado, ser glorificado, Senhor Deus, na vida, Senhor, daqueles que estão aqui no templo neste momento. E, Senhor, na vida daqueles que estão, Pai, nos seus lares, na sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor, ó Deus, trabalhe nos corações, que o Senhor, ó Deus, nessa noite, derrame graça sobre nós, derrame, Senhor Deus, do Teu poder sobre cada vida, sobre cada lar, cada casa, Senhor, e que possamos, ó Deus, ser edificados por Ti nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, seja adorado, seja glorificado, seja bendito. Nós Te exaltamos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Nessa noite vamos exaltar aquele que é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. Você aí na sua casa, adore ao Senhor juntamente conosco. Vamos adorar ao Cordeiro Santo. Que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Diga, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos, levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para
Louvado seja o Senhor, o nosso Deus, a quem adoramos nessa noite. Vamos exaltar ao Senhor com este cântico novo que temos entoado aqui nesta igreja, que é aquele cântico que se chama Adorai. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Cante, adorai. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Sem problemas e tristezas, nos ampara em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Céus e terra rendem glórias ao eterno Criador. Cada filho pela estrada, amparado em seus braços de amor. Adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Adorai, adorai quem tudo fez e nos mantém com o seu poder. Ó, louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver, que quer reinar em teu viver. Glória a Deus, adoramos ao Senhor que quer reinar, que reina e vive para sempre e quer reinar em nosso viver. Aleluia. Glória a Deus. É na presença do Senhor Jesus que estamos. Então vamos adorar. Jesus, em tua presença nós nos reunimos. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós. Jesus, em tua presença reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe-nos vida. Separa mais a luz outrora apagada, e cada dia brilha mais.
para isso que você separou esse tempo, para na presença do Senhor adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo e orar ao Senhor e buscar a face do Senhor. Por vezes nós passamos momentos de grande tribulação. Por vezes passamos por situações ruins. E eu tenho convicção de que você, assim como eu, tem momentos em que fica afoito, fica ansioso. Por vezes até bate o desespero. Em alguns momentos a gente até fica um tanto quanto preocupados. E uma das coisas que o apóstolo Paulo nos diz é que nós devemos lançar diante do Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações, todas as nossas adversidades, provações e tribulações. E Deus diz assim, Paulo diz assim na palavra de Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado de mim e de você. E quando nós lançamos no Senhor toda a nossa ansiedade em oração, então nosso coração pode encontrar paz, pode encontrar descanso, pode encontrar calma. Faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Encontre refrigério na oração. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Nós encontramos descanso e refrigério na grandeza do nosso Senhor. Não é porque somos nada, não é porque fazemos alguma coisa, não é porque temos alguma coisa, mas o nosso refrigério, o nosso descanso não está em nós, mas está na rocha que é mais alta, que é mais forte do que eu. Aleluia, Senhor Jesus. Encontre descanso no Senhor. Falar com Deus é o que nós precisamos. Pois Ele é fonte de poder, só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver.
grande é o nosso Deus, 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 e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. O seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Chama o pastor Maicon. Glória a Deus. Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Paz seja convosco. Não me canso de dizer que estou morrendo de saudade de vocês e não vejo a hora de o Senhor nos preparar a oportunidade de podermos estar reunidos novamente. E é bom poder estar aqui. Graças a Deus que ainda o Senhor nos dá a oportunidade de poder prestar o nosso culto, o nosso louvor, a nossa homenagem a Ele. E dando continuidade, queridos, no culto desta noite, gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, você que está em casa, lá no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos fazer a leitura do versículo de número 41 ao versículo de número 44. Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, versículo 41 ao versículo 44. Amém, queridos? Os irmãos acharam? Ou escola bíblica? Logo, logo teremos novamente, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, queridos, diz assim, versículo 41. Estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo, que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositaram na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram do que lhe sobejava. Mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Amados irmãos, no templo havia ali gasofilaços e caixas onde o dinheiro ele era depositado. Alguns eram destinados a imposto ali do templo, que era pago pelos judeus ali do sexo masculino. Os irmãos podem entender um pouco deste contexto. Outros eram ofertas voluntárias. Esse conjunto específico de caixas, provavelmente ele ficava ali no átrio das mulheres. Mas esse texto, ele tem uma lição muito importante para me passar e para te passar, até muito bom
nos dias de hoje que nós vemos uma distorção muito grande da palavra de Deus em relação a dízimo e em relação à oferta. Aos olhos do Senhor, essa viúva, ela havia contribuído muito mais do que todos, embora a oferta que ela tivesse dado ali fosse menor em quantia. E o que nós podemos aprender aqui, dentro da palavra de Deus? Amados, que Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Deus, Ele não está olhando pelo valor ofertado, mas pela a intenção do qual nós ofertamos ao Senhor, pela qualidade da nossa oferta. O que acontece muitas das vezes nos dias de hoje, é que as pessoas acham que quando ela está ofertando ou devolvendo um dízimo ali de maior valor, ela acha que ela pode cobrar ali algum benefício de Deus. Irmãos, nós deveríamos ser gratos a Deus por tudo que temos, porque tudo vem dele. Nessa igreja, nós não ensinamos ninguém a fazer troca, ninguém a fazer barganha com Deus. O valor de uma oferta, ela não é determinado ali pela sua quantia, mas pela intenção ali do seu coração. Uma oferta dada ali de má vontade, ela perde ali o seu valor, ela perde a sua qualidade. Embora nós sabemos que toda oferta ela é agradável ao Senhor, mas o Senhor ele olha a intenção. Eu creio que a conta ela já está aparecendo para você aí, a conta da igreja. Você tem a oportunidade neste momento, você que vai devolver o seu dízimo, ou você que vai ofertar, de fazer aí o seu depósito, a sua transferência. Eu só te peço que você encaminhe o comprovante, ou para algum dos pastores, ou para a tesoureira da igreja, para que possa ser dada entrada no relatório da igreja. Mas, queridos, mais uma vez eu falo para vocês, faça isso por amor. Gratidão ao Senhor, porque se temos um emprego, se temos uma roupa para vestir, uma água para beber, uma caminha para dormir, tudo isso vem do nosso Senhor. E se não fosse a bondade e a misericórdia dele, nós não teremos nada disso. Eu não vou te amar mais ou te amar menos se você devolver um dízimo maior ou uma oferta maior. Eu te amo em Cristo Jesus. E aqui eu sempre vou ensinar você a intenção do seu coração. Então faça isso nesta noite com amor, com alegria e com a motivação correta no qual a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Mais uma vez, nós não ensinamos ninguém a fazer barganha com Deus. Então, nesta noite, se você vai devolver o seu dízimo, ou se você vai ofertar, faça isso com o seu coração alegre. Graças a você que tem contribuído, que tem sido contribuinte nessa obra, que as portas dessa igreja aqui estão abertas. Deus, eu não tenho dúvida que primeiramente Deus tem usado, tem tocado no seu coração para que você contribua com a obra dele. Então, que Deus continue abençoando a sua vida, sua casa, sua família, mas que você sempre venha aprender a fazer isso com a motivação correta no seu coração. Eu quero que você feche os seus olhos aí, você que vai ofertar, você que vai devolver o seu dízimo, eu quero orar por você. E entrega ao Senhor, agradeça a Deus pela oportunidade que Ele te concede em poder contribuir para que a porta desta igreja fique aberta, uma igreja onde tem propagado a verdade da palavra de Deus. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, é quem estamos aqui diante da tua santa presença, com o nosso coração grato ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá em poder, Senhor, devolver o nosso dízimo, as nossas ofertas. Eu peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor conceda sabedoria do alto a cada um dos irmãos que contribuíram nesta noite, aqueles também que não tiveram a oportunidade de contribuir, para que o Senhor dê sabedoria de como cada um gastar os seus recursos de forma que agrade, glorifique o Teu santo nome, Senhor. Deus, se há alguém com alguma necessidade, precisando de uma porta de emprego, eu não tenho dúvida, Senhor, que o Senhor é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Senhor, continue abençoando
a administração desta igreja, dando sabedoria à liderança desta igreja de como gastar o dinheiro de forma que glorifica o teu santo nome, Senhor. Pai, nós te louvamos e bendizemos ao Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade e por este privilégio de poder estar aqui contribuindo na tua obra. Assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe, meus queridos e amados irmãos. Queria chamar aqui minha querida irmã Betinha, que estará ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Ainda dando continuidade na série de mensagens do livro de Provérbios, Vida Cristã na Prática. Hoje temos um tema maravilhoso que fala sobre a língua, moderação e prudência. Eu não tenho dúvida de que Deus irá falar aos nossos corações. Estenda suas mãos aqui, vamos agradecer a Deus pela vida da serva do Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, Pai, de todo o meu coração, pela vida da tua serva, Senhor. E com amor e humildade aceitou estar aqui hoje pregando a tua santa palavra. Usa ela nesta noite, Pai, assim como o Senhor já tem feito, Senhor, de uma maneira especial. Fala aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim o que precisamos, Pai. Trabalha, Senhor, no coração da tua amada igreja, dos irmãos que nos assistem, para que o Senhor seja glorificado. E eu peço a Ti que o Senhor venha nos amoldar, segundo o padrão das Sagradas Escrituras. Eu te louvo e te agradeço de todo o coração. Muito obrigado, Senhor. Amém, Jesus. Glória a Deus. Eu quero aqui cumprimentar os que estão aqui nessa noite com a paz do Senhor e a todos que nos assistem neste momento tão difícil, né, de nós estarmos um longe do outro, mas eu creio que o nosso Deus, Ele nos visita aonde nós estivermos, seja dentro dos nossos lares, seja no trabalho, aonde você estiver neste momento, creia que o Senhor está te visitando, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero aqui nessa noite dar continuidade a uma série de mensagens que nós temos aqui aprendido no decorrer das semanas aqui nessa igreja. E falando dessa mensagem, hoje nós vamos tratar de um tema que fala exatamente sobre a língua. E a língua do cristão, ela é um órgão que ela precisa ser disciplinada também nessa caminhada com Cristo. Então, queridos, eu quero que vocês abrem comigo aqui a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, 11 e 12. 1 Pedro, capítulo 3, 10 e 11. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim. Acompanhe comigo. Pois, quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra
aqueles que praticam males. Queridos, quando nós começamos a falar sobre uma conduta cristã, nós entendemos que ela é tão necessária na vida do cristão e ela tem que ser uma evidência. Ela tem que aparecer, essa conduta cristã, ela tem que aparecer na vida do cristão. E eu creio que é um fruto que o Senhor nos dá. E quando nós estamos procurando essa conduta e controlando a nossa fala, é um fruto que nós alcançamos em Cristo. Porque a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ela é nova criatura. E as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, aquela linguagem que nós usávamos antes, quando era meninos na fé, ou quando não conhecíamos ao Senhor, ela não pode mais ser praticada na nossa caminhada com Cristo. Nós temos que mudar a nossa linguagem. Quando eu comecei aqui a estudar um pouco dessa palavra, eu fui percebendo que quando nós falamos da língua do crente, né, só pensamos naquela coisa ruim, naquela coisa de fofoca, naquela coisa de intriga, de confusão. Automaticamente vem isso na nossa mente. Mas, na verdade, a gente entende que a língua, o que o Senhor está querendo tratar aqui é que ela é uma metáfora. A língua, na verdade, elas são as minhas palavras. É a palavra que eu estou dizendo. E é isso que o Senhor quer tratar com a gente aqui nesta noite e com você que está aí na tua casa. Que você tenha controle, que você tenha uma disciplina no seu modo de falar. Então, queridos, a Bíblia fala também, lá em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Queridos, das nossas palavras nós vamos ser alimentados. Da nossa palavra nós vamos estar comendo dela. Então, por que é tão importante nós entendermos esse controle que nós temos que ter das nossas palavras? Em 1 Pedro, você percebe aqui que o Senhor diz assim: quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a língua do mal e os seus lábios da falsidade. Quando nós conseguimos refrear nossa língua do mal, a gente desenvolve dentro dos nossos lares um ambiente de paz. Quando nós conseguimos dominar as nossas palavras, nós conseguimos criar um ambiente que tem comunhão, que tem harmonia. Por quê? Porque as nossas palavras, elas podem ser uma espada que pode nos dar vida e também pode tirar a nossa vida. Então, a palavra do Senhor, ela é bem clara quando ela diz aqui que quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Então, queridos, eu gostaria aqui de colocar algumas coisas que Deus foi me mostrando sobre a língua indisciplinada. Uma pessoa que não tem disciplina nas suas palavras. E o que nós mais vemos nos nossos dias de hoje são pessoas descontroladas no falar. Mas por que elas estão descontroladas? Porque está faltando elas se chegarem mais a Deus. Porque a palavra do Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio. E quando nós soltamos uma palavra,
você exatamente está expressando aquilo que está dentro do teu coração, aquilo que você está sentindo, aquilo que revela, a palavra ela revela exatamente a pessoa que você é. Então nós temos que ter este cuidado de saber, de ter este controle em Cristo, através do Espírito Santo de Deus, para nós poder colocar as nossas palavras para fora, poder falar com alguém, poder expressar, poder ali ter um diálogo. Então, queridos, a palavra do Senhor ela é muito importante em relação a isso. Amém? Então vamos lá. Uma das coisas que Deus tratou comigo, que quem não tem disciplina na língua é aquela pessoa que fala demais. Você já percebeu aquela pessoa que ela não consegue ouvir? Você vai conversar com ela, você dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Oi, tudo bem? Como você está? E aquela pessoa, ela começa a falar, e ela não para de falar. E ela conta toda a vida dela, ela fala tudo o que está acontecendo com ela, mas em nenhum momento ela para te ouvir. E a palavra do Senhor lá em Tiago 1,19 diz que todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, é até engraçado, né? Às vezes eu já ouvi pessoas falando assim, Deus te deu uma boca e 2 ouvidos. Né? Uma boca por quê? Para você falar menos. E o ouvido para ouvir mais. E se nós formos analisar, isso é bem verdade. Por quê? Porque quando você fala demais, você não consegue ouvir o que a outra pessoa está precisando. O que a outra pessoa ela está querendo de você. Quando você fala demais, você não consegue aplicar o seu coração e entender a necessidade daquela pessoa que está falando com você. E aí você fala e ali você não deixa a pessoa falar, né? Você percebe, você já encontrou com uma pessoa onde você diz para ela um problema dela, um problema teu, e você diz assim, irmão, a paz do Senhor, sabe o que acontece? Eu estou fazendo um exame, eu não estou muito legal, o médico está diagnosticando uma certa enfermidade em mim, e aí aquela pessoa começa, olha, irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Sabe, o meu vizinho estava igualzinho você. Aí ele foi para o hospital, ele chegou lá e ele não durou muitos dias. É triste. Você ouve pessoas falando desta forma. Por quê? Porque ela não sabe ouvir, ela não está atenta à voz do Espírito Santo de Deus para poder ali consolar, ter uma palavra ali naquele momento para ajudar aquela pessoa. Por quê? Porque uma pessoa que fala demais, ela não tem domínio próprio. Essa pessoa que fala demais, ela não consegue ali observar e ver a necessidade do próximo. Então, queridos, a pessoa que fala demais, ela causa muita confusão também. Ela se mete em problemas que ela não teria necessidade de entrar. A pessoa que fala demais, ela perde muitas coisas nessa vida. Ela perde oportunidades. Por quê? Porque ela não sabe ouvir. Ela deixa aquilo ali tomar conta dela, mas quando, na verdade, ela não está entendendo o que o Senhor está querendo dela. Então, que nós venhamos ter essa disciplina, que nós venhamos estar prontos para ouvir e tardio para falar. Quem demora para falar, ele não se ira também com tanta facilidade. Por quê? Porque ele está atento às palavras, ele é um homem sábio,
ela é uma mulher sábia, aquela que ouve mais. Então, uma das dicas que eu quero deixar aqui nessa noite, fale menos, ouça mais, que você vai ver que muitas coisas na tua vida vai ser melhores. A pessoa que fala demais, ela faz muita promessa e ela não consegue cumprir. A pessoa que fala demais, ela às vezes chega a ferir corações. Por quê? Porque ela não pensou nas palavras que ela estava falando. Ela simplesmente, ela falou sem pensar. Ela não consegue ali digerir antes de falar. Mas não, ela acha que ela tem o direito de falar e ela coloca as palavras e não se importa com as consequências. Então, que nós venhamos vigiar mais, venhamos falar menos e ouvir mais, principalmente esses dias que nós estamos vivendo. O Senhor, Ele nos levou para dentro dos nossos lares. Por quê? Porque Ele quer que nós venhamos ouvir Ele. E nós estávamos aí fora o tempo todo falando, agitados, sem ouvir a voz de Deus. E vivemos dias que o Senhor trancou cada um de nós dentro dos nossos lares para nós podermos ali ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Amém? Uma outra coisa também que acontece, quem não tem disciplina na sua fala, é as palavras vãs, as palavras inúteis. Jeremias 18:18. Vamos abrir lá comigo? Jeremias 18:18. Queridos, que em nome de Jesus, logo o povo volte para a igreja. E logo nós possamos estarmos aqui juntos, congregando. Porque é muito difícil, queridos, ficar um longe do outro. Mas eu creio que a hora que nós nos encontrarmos, nós todos vamos estar cheios da presença do Senhor, cheio de vida, em nome de Jesus. Jeremias 18:18. A palavra do Senhor diz assim: Então disseram, vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de faltar a lei ao sacerdote, nem conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firamo-lo com a língua, e não atendamos a nenhuma de suas palavras. Olha que interessante aqui. Aqui eles estavam armando uma maneira de ferir ali Jeremias com a língua, com palavras. E quantos de nós temos palavras inúteis que nós estamos ferindo pessoas? Quantas vezes com a intenção de ferir ou até mesmo sem a intenção de ferir? E a Bíblia, ela fala para nós que nós temos que refletir nas nossas palavras. Nós temos que ser ali atentos, porque, como eu disse, a boca fala do que o coração está cheio. E quando o meu coração está ferido, quando o meu coração está magoado, está irado, eu quero ferir a pessoa com palavras. E nós temos que tomar este cuidado de nós não emprestar a nossa língua para ferir o nosso próximo. Quantas pessoas dentro do lar, quantos maridos, quantas esposas conseguem ali, em momento de ira, em momento de mágoa, ferir o outro, o cônjuge, com palavras. Da mesma forma que acontecia ali, que eles tramavam em ferir Jeremias ali com palavras, nós também, muitas vezes, passamos o dia todo, quando ele chegar, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo,
quando ela chegar, ela vai ouvir. E quantas vezes nós ficamos maquinando o tempo todo o que vamos dizer para atacar alguém. Então, queridos, não use a tua boca para falar palavras vãs, porque nós vamos dar conta de cada palavra que nós declaramos neste mundo. Quantos pais ali, eles estão às vezes incomodados com alguma coisa que está acontecendo na vida do filho ou da filha, e ali ele profetiza, ele declara a palavra ali de derrota. Quantas vezes nós, como mãe, como pai, nós olhamos para os nossos filhos e dizemos: você nunca vai vencer na vida, você é um derrotado. Quantas vezes nós dizemos: filho, você é um burro. Queridos, tome cuidado com a tua palavra. Quantas vezes nós falamos para os nossos filhos: você vai ver quando você casar, aí você vai dar valor. Parece, queridos, que é uma palavra que não tem tanto valor, mas no mundo espiritual, as nossas palavras elas estão sendo ali ouvidas. E através dessas palavras que são lançadas no mundo espiritual, elas estão sendo trabalhadas. Para quê? Para alcançar aquele coração que ouviu aquela palavra. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quantas vezes nós estamos entre amigos, entre irmãos, e nós expomos, e a gente ali começa a expor a fraqueza do nosso cônjuge. Ah, ele não faz isso. E começa a colocar ali diante de todos os defeitos de um marido, de uma esposa. E nós temos que ter este cuidado. O Senhor nos deu a língua para quê? Para nós declarar bênção, para nós ali declarar vida e não ficar declarando derrota. E é para isso que nós temos aqui a palavra do Senhor, ela nos ensina isso. Então, queridos, a gente tem que ter cuidado. Nós percebemos, né? Lá em Efésios 6, a Bíblia fala: e vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas educai-os de acordo com a disciplina e o conselho do Senhor. Então, querido, não provoque a ira no coração dos teus filhos, mas eduque eles na palavra do Senhor, com todo amor, com toda obediência, com todo temor. É isso, correção tem que haver, mas há limites nessa correção. Então temos que tomar cuidado, porque no momento que nós estamos ali bravos, às vezes até por amor, mas nem por amor, queridos, podemos declarar, soltar palavras que vai ali trazer desânimo, que vai ali trazer derrota. Não podemos, nem por amor, trazer palavras que não convém com a palavra do Senhor. Temos que ter todo este cuidado, temos que pedir para o Senhor colocar nos nossos lábios uma trave para que nós não venhamos falar aquilo que não condiz, que o Senhor não diria, que Cristo não falaria para nós. Então, que nós venhamos nesta noite entender, você que está aí dentro do teu lar, nós que estamos aqui, que nós venhamos aprender nesta noite que palavras vãs, palavras inúteis, elas não podem ser ditas dos nossos lábios. Nós temos que ter cuidado com essas palavras. E uma outra coisa também que eu estive percebendo, quantos homens, quantas mulheres, eles declaram tanta derrota, até mesmo no emprego. Quantos homens, quantas mulheres, às vezes recebem um salário e ele olha para aquele salário e ele fala assim: nossa, que salário de miséria que eu recebi. Querido, se você tem dito que o seu salário é uma miséria, saiba que a miséria ela vai te perseguir. Então declare sobre o seu salário que o teu salário é abençoado.
Seja um homem fiel, uma mulher fiel, e você vai ver que como vai prosperar a tua vida. Mas não fique falando, esse olerite miserável. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem isso. Essa casa caindo aos pedaços. Quantas pessoas falam isso do próprio lar que o Senhor deu? Se está caindo aos pedaços, é porque você deixou cair. É porque você não cuidou. Então, queridos, toma atitude. Mas não declare palavras de mais derrotas na tua vida. Porque em Cristo você já é abençoado. Então, tome cuidado com as tuas palavras vãs. Em Provérbios 18, 21, a Bíblia fala que a língua tem poder de vida e de morte. O que você tem declarado sobre a tua casa, sobre a vida do teu cônjuge, sobre a vida dos teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre esses dias que nós estamos vivendo? O que você tem declarado? Vida ou morte? Então, se você em algum momento declarou morte, você peça perdão para o Senhor e você passe a declarar vida, porque o Senhor, Ele pagou um alto preço por mim e por você, para nos dar vida e vida em abundância, até mesmo aqui nessa terra. Enquanto passamos por aqui, o Senhor, Ele cuida de nós. Nós, como justo, não iremos mendigar nada nesta terra. Amém? Glória a Deus. Uma outra coisa também, queridos, que nós temos aqui, e ter disciplina, né? São palavras de fofoca. Agora nós vamos entrar naquilo que quando nós falamos da língua, né? Logo pensamos na fofoca. A Bíblia fala lá em Levíticos 19, 16. Abrem comigo, Levíticos 19, 16. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Queridos, aqui é uma lei que foi dada ali em Levíticos, que não era para aquele povo andar como mexeriqueiro, que seria como fofoqueiro. Aquele que leva e traz, aquele que faz questão de revelar a vida alheia, aquele que faz questão de revelar o pecado do seu amigo, do teu próximo, daquele irmãozinho da igreja, daquela irmãzinha. O mexeriqueiro é esse, que ele tem prazer, que ele ainda até usa umas palavras, né, que ouvi dizer. Vou te contar uma coisa. Eu ouvi dizer que fulano, ainda dá nome, que fulano caiu. Ouvi dizer que fulano, ele fez uma falcatrua ali no trabalho dele. Esse é o fofoqueiro. Ouvi dizer que falaram de você. Olha, eu vou te contar uma coisa, mas, olha, só fica de olho. Mas falaram uma coisa de você. Esse é um mexeriqueiro, queridos. E outra palavra que ele usa também. Eu vou te contar uma coisa, mas não comenta nada com ninguém. Mas ele já comentou com 10, com 20, com a igreja toda, com o pessoal do trabalho, com todo mundo. Mas ele usa essa palavra, o fofoqueiro ou a fofoqueira. Queridos, a Bíblia ela é bem clara quando ela fala para nós não se intrometer na vida alheia. Não cabe a mim, não cabe a você ser aí um pombo correio, vamos dizer assim, né? Ficar levando palavras ao vento. Existem coisas, irmãos, que através de fofoca,
foram destruídas muitas coisas que eu falo como experiência própria. Eu gostaria até de contar aqui um testemunho. Eu, quando era mais criança, meu pai não era cristão e ele tinha uma empresa. E até esse final de semana eu estava conversando com ele sobre isso. E o meu pai, ele não conhecia Cristo. E meu pai, ali na empresa dele, ele na época, ele fraudulava impostos. E justamente nessa época, ele tinha um irmão de sangue mesmo, que trabalhava com ele. E ali, naquela empresa, além do meu pai ainda fraudular alguns impostos, né? Alguns que eu digo que quem faz um, faz todos, talvez. Ele começou a entrar no adultério. E ali ele começou a trair a minha mãe. E um abismo foi chamando o outro. Meu pai não era cristão, ele não conhecia Cristo. E o que houve um dia? Um certo dia, a empresa ela foi se desmoronando. Foi bem logo na época do Collor, naquela época eu ainda era bem mais menina. E ali naquela época o meu tio não gostou que o meu pai tivesse mandado ele embora. E o meu tio, o que ele fez? Ele denunciou, ele foi até a Receita Federal naquela época. E ele denunciou o meu pai. E como se não só se bastasse isso, ele foi até a casa da minha mãe, que ela já não estava vivendo tão bem com o meu pai. E chegou ali, ela apresentou todo o adultério que o meu pai estava cometendo naquela época. Ele estava errado? Queridos, eu posso dizer uma coisa. Ele estava errado porque a intenção do coração dele não era que houvesse conserto na vida do meu pai. Mas a intenção dele é que o meu pai se lascasse, né? Usando o português bem claro. Essa era a intenção dele. Então ele também estava errado. E ali ele foi usado como um mexeriqueiro ali, como um fofoqueiro. Por quê? Porque ele queria, não deu certo para ele também queria que o meu pai, ele também fosse de mal a pior. E o que eu quero dizer com isso? Meu pai e o meu tio, eles se tornaram inimigos. Por causa do quê? Por causa de fofoca. Por causa de palavras, entendeu? Que foram ditas que não era o seu tempo. Que é um querendo falar do outro, mas sem como que eu poderia dizer ali, sem vida no altar para poder até falar do outro. Porque um para falar do outro, ele tem que ser muito perfeito. E aqui não tem ninguém perfeito. Então nós não temos esse direito. E ainda quando mais nós temos intenção ruim dentro do nosso coração. E essa era a intenção do meu tio. O casamento do meu pai foi destruído. A empresa do meu pai foi lacrada. E o meu tio, ele foi trabalhar em outra empresa. Foi um homem que ele se afastou totalmente da família. Ele e meu pai, eles passaram a se odiar. Não se falavam mais. Passaram anos e anos sem um falar com o outro. Olha que coisa triste que é. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, eu não estou fazendo fofoca, eu estou falando a verdade. Mas com que verdade você tem direito de falar isso? Qual é a intenção do teu coração? Será que realmente você está falando isso porque você está ali entristecida com o pecado daquela pessoa? Ou você está ali irada? Ou o seu coração também está ali totalmente longe dos planos e do propósito de Deus? E ali, durante anos e anos, foi destruído toda a minha casa. Eu vi coisas horríveis dentro do meu lar, entre meu pai e minha mãe. Meu pai perdeu tudo. A minha mãe foi adoecendo. Com isso, a minha mãe ela adquiriu um câncer. E todos sabem, a medicina já comprovou, que o câncer, muitas vezes, ele é adquirido por uma mágoa,
por uma tristeza, por uma falta de perdão, por uma ira, por um sentimento que ela não consegue se libertar. E isso foi o que aconteceu com a minha mãe. E, queridos, para finalizar, depois de muitos anos, o meu pai e o meu tio, eles voltaram a se falar. O meu tio se converteu. Hoje o meu tio, para a honra e glória do Senhor, ele é um pastor, ele é um homem de Deus, ele é um homem arrependido, um homem também que você olha, você vê ali uma conduta cristã nele. E ali meu pai foi e pediu perdão para o meu pai. Teve o tempo do meu pai aceitar em devolver o perdão, mas o meu pai também, ele passou a aceitar a Cristo, ele passou a receber a palavra do Senhor, e hoje eles se abraçam, eles se beijam, hoje são irmãos que vivem assim, em harmonia. Acabou aquela confusão. E glória a Deus, porque eles tiveram essa oportunidade. Mas quantos não têm essa oportunidade de reconciliação? Quantos? Eu, quando eu era, antes de me converter, por volta de 93, 94, para ser bem certa, 95, eu tinha uma amiga que também nós andávamos muito juntas. E ali eu não era convertida. E entrou uma terceira amiga no nosso meio. E ela fez uma confusão terrível. Por um belo dia, depois de muito tempo, eu fui para uma igreja. E chegando lá naquela igreja, eu encontrei essa moça depois de alguns dias. E ali, queridos, eu tive a oportunidade de ir até ela e dizer para ela que eu a perdoava e pedia perdão para ela também, que ela me perdoasse naquele dia. Ali dentro da igreja nós tivemos a oportunidade de nos abraçar, de aceitar o perdão uma da outra. Depois de poucos dias, essa jovem, ela veio a falecer num acidente de carro. Então, o que eu entendo com isso? O que acontece com palavras de fofoca? Quanta destruição, quantas alianças foram desfeitas, casamentos, amizades, igrejas, quantas igrejas se partiram? Por quê? Por causa de comentários, de fofoca, de palavras que não convêm, de palavras que Deus se desagrada disso. Quantos lares, quantos empregos as pessoas perdem porque elas falam demais dentro dos empregos, ficam fofocando, falam mal do patrão, falam mal da patroa, falam mal do trabalho, do serviço. Quantas pessoas? Então, queridos, que nós tenhamos ali domínio sobre essas palavras. E uma outra coisa também que eu quero dizer para você, a palavra negativa. Lá em Jó 4:4. Quero que vocês abrem comigo, Jó 4:4. Sobre palavras negativas. Todos acharam, né? Jó, ele dizia assim, na verdade ele faz, né? Ele estava ali repreendendo a Jó, né? Que era o amigo de Jó, e ele disse assim para Jó, no 4:3, eis que tem ensinado a muitos, e tem fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, e os joelhos vacilantes têm fortificado. Queridos, o que eu quero dizer nessa noite aqui sobre a palavra negativa? Você já percebeu que quando uma pessoa ela chega até você e ela diz algum problema dela, e você está bem, ali você diz para ela toda a palavra de ânimo, como Jó aqui ele fazia. Ele ensinava, ele fortalecia os fracos, né? Aqueles que se sentiam fracos, aqueles que
que estavam a ponto de tropeçar, né, com os joelhos vacilantes, aqui diz, ele ajudava a ficar forte com as palavras dele. Mas aí no dia que o dia mau chega na tua vida, como tem sido a tua palavra? No primeiro dia você, não, o Senhor é comigo, vai dar tudo certo. Segundo dia, o Senhor é homem de guerra. E aí a gente vai. Mas aí vai chegando, vai passando os dias, e nada acontece, e Deus está te ensinando, e você vai entrando ali na moenda do Senhor, e ali você começa a soltar palavras negativas a si próprio. Você foi tão forte em ajudar pessoas que passaram pelo problema que você está passando hoje. Mas hoje chegou o seu dia, e você não tem usado palavras positivas na tua vida. Sabe aquele momento que você diz assim, a minha diabetes, a minha pressão alta, você vai tomando posse. Você vai tomando posse de tudo aquilo que é negativo para você. Então, querido, nessa noite, meus amados, eu aqui em nome de Jesus, não declare palavra negativa sobre a tua vida. Leia a palavra. O Senhor é um homem de guerra. Ele não vai deixar de pelejar por você. Ainda que o dia esteja difícil, a noite esteja escura demais. Mas o Senhor, Ele é com você. Ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor é contigo. Não abre a tua boca para falar que você não vai dar certo, que você não vai conseguir. Não abre a sua boca para dizer isso. Não diga, estou cansado. Quantas vezes nós dizemos, eu estou cansada. Eu não aguento mais. Pare de dizer isso. Não é isso que o Senhor tem para mim e para você. Mas diga, no Senhor eu posso todas as coisas que me fortalecem. No Senhor eu posso tanto enfrentar o dia bom como o dia mau. A Bíblia fala ali, Paulo dizia, no Senhor eu posso todas as coisas. Sei tanto estar na escassez como na bonança, na alegria, na tristeza, na luta e na vitória. Com o Senhor nós podemos sim todas as coisas. Em nenhum momento a palavra do Senhor ela nos garante que nós não vamos ter dificuldade. Esse momento que nós estamos vivendo, não tenha medo. Não diga, estou com medo, não sei o que vai acontecer. Não use essas palavras. O teu futuro pertence ao Senhor. Ele já tem tudo preparado para mim e para você. Pare de ficar só pensando somente no dia de hoje, nas coisas desta terra. A Bíblia fala que nós somos os mais miseráveis se nós ficarmos pensando somente nessas coisas que aqui que nós podemos ver. Coloque a tua fé em prática. Olhe para o alto. Comece a olhar. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu sei que o Senhor ele vai voltar e vai me buscar. Eu sei, mas enquanto ele não voltar, ele vai cuidar de mim e de você. Não vai faltar nada para nós. Ainda que os dias sejam maus, mas nós estaremos guardados debaixo da mão potente do Senhor, em o nome de Jesus. Mas não fique aí falando palavras que tudo vai dar errado. É plano, é propósito do Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Queridos, muitas vezes também nós vemos o nosso irmão, ele já está tão caidinho, e aí nós vamos lá com palavras mais negativas e ajudamos ele a entrar para o buraco. Toma cuidado, querido. Seja boca de Deus. Seja uma boca profética, uma boca que declara vida. Fale sim, fale da palavra do Senhor, fale da correção, fale do pecado, fale daquilo que é verdade, mas fale também
que há esperança. Fale sobre a esperança que há em Cristo Jesus. Neste momento que nós estamos passando, são dias propícios para nós falarmos da palavra de Deus, aonde nós estivermos. Amém, queridos? Queridos, falei tanto, né, de palavras que nós aqui declaramos, mas eu quero aqui, para finalizar essa palavra, eu quero dizer para você também que existem remédios para a cura da língua indisciplinada. E um desses remédios, queridos, que nós precisamos na nossa vida é reconhecer a falta de disciplina. Nesta noite, mediante essa palavra, quando eu comecei a ler toda essa palavra, preparar, o Senhor me corrigiu também, porque eu também não sou perfeita. Eu preciso melhorar em muitas coisas. Mas para o Senhor poder mover a nossa vida, movimentar o nosso coração, o nosso modo de falar, nós precisamos nos render, reconhecer que somos indisciplinados e que essa fala nossa, ela está ali impregnada em nosso caráter. Precisamos pedir para o Senhor limpar isso de nós. Senhor, eu reconheço que eu falei mal, eu reconheço que eu declarei palavras ruins, e eu reconheço, Senhor, que eu não tive fé, eu reconheço. Tira isso de mim, Senhor. Se é o meu caráter, muitas pessoas, ela tem já o hábito, ela acredita na própria mentira dela. Tem pessoas que são mentirosas demais. Isso é caráter. E nós temos que pedir para o Senhor, Ele transformar esse caráter. Vergonhoso é ficar nesse erro. Mas é lindo, é maravilhoso reconhecer que precisamos ser transformados pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, do nosso coração procede os maus pensamentos, do nosso coração procede mortes, do nosso coração procede adultério, procede a fornicação, procede furtos, falso testemunho, blasfêmias. Em Mateus 15, 19 diz isso. Então, queridos, é o nosso coração que precisa ser entregue ao Senhor e pedir para Ele entrar, fazer morada, mudar tudo isso que há de ruim dentro do nosso coração. Seja a tua palavra sim, sim e não, não. O que passa daí vem do maligno. Não negocie com fofoca, não negocie com palavras de pessoas que não têm nada com Deus. Não aceite entrar nos seus ouvidos, que é um dos seus sentidos. Palavras que não vêm do altar de Deus. A Bíblia lá em Salmo 1 diz que nós não devemos nos assentar na roda de escarnecedores. Então tenhamos este cuidado, queridos, de não praticar este pecado na nossa vida. E outra coisa também, queridos, que nós temos que fazer, lá em Romanos 6,13, para nós finalizar aqui. Romanos 6,13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Queridos, não permita que membro do seu corpo seja como instrumento
de injustiça e pecado, mas que seja para louvor e glória do Senhor. Use todos os membros do teu corpo que o Senhor deu, que hoje nós estamos falando aqui da língua, como uma metáfora que seria o nosso coração. Que nós venhamos usar exatamente para o louvor e para a glória do Senhor em nossas vidas. Porque assim teremos dias felizes, como disse lá em 1 Pedro 3. Então, queridos, aparte-se da aparência do mal. Não deis lugar ao diabo. Não permita que a palavra torpe, a palavra de desânimo, a palavra vã, a palavra de fofoca, a palavra inútil, a palavra de falar demais, entre dentro de você. Vigie porque o Senhor, Ele está nos atentando nesta noite, que é necessário nós nos consertar e viver dias mais felizes nessa terra, guardando a nossa boca. Amém? Sabemos que nós vamos dar conta naquele grande dia. Romanos 14:12 diz que nós daremos conta de todas as nossas palavras. Então, que a tua palavra seja a palavra de bênção, que a tua palavra seja uma palavra de amor, uma palavra que cobre multidão de pecados, como diz a palavra do Senhor, que o amor, ele cobre multidão de pecados. Que nós, como pai, como mãe, como filhos, nós venhamos abençoar aquele que está do nosso lado. Sabe, queridos, eu, por todos os dias, eu costumo entrar dentro do quarto do meu filho, quando a minha filha também morava comigo, ali entrar e abençoar eles, dizer, você é um abençoado de Deus. Olha para o teu marido, para a tua esposa e diz para ela, para ele, você é um abençoado. Obrigada por você estar do meu lado. Declare palavras que vai ali ajudar um ao outro a caminhar até o grande dia do Senhor. Então, esse é o nosso papel. É essa conduta cristã que nós temos que ter mediante as nossas palavras. Amém, queridos? Essa palavra que eu deixo para vocês aqui nessa noite, medite nela e faça dela uso apropriado para que você seja feliz nessa terra, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados irmãos, mediante esta palavra, gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Você que pode aí, põe a mão no seu coração, eleve seu pensamento até a Deus, até o trono lá da graça, trono de poder, trono de bondade, misericórdia. Quero orar junto com vocês, pedindo ao Senhor para que o Senhor nos conceda sabedoria. Eu sei que não é fácil. Tiago, o autor bíblico, ele já diz que é tão difícil você controlar esse pequeno membro. Ele ainda fala que pode ali incendiar uma floresta. Eu sei que uma árvore ela não pode produzir figos nem azeitona. Então, da mesma boca que glorifica a Deus, nós devemos ter prudência. Então, eu sei que é difícil para todos, mas há um Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, que nos ajuda nas nossas fraquezas. Peço ao Senhor nesta noite para que o Senhor te ajude a controlar suas palavras, assim como eu também preciso, todos nós precisamos. Feche seus olhos, você também que está aqui nesta noite.
Tenho certeza que nenhum de nós estamos aqui por um acaso ouvindo esta palavra. Peço ao Senhor para que Ele te dê graça em sua conduta, até mesmo a forma como você conversa com a sua esposa, com os seus filhos, com seus amigos. Nós vamos orar e eu creio que o Espírito Santo de Deus, Ele é fiel para poder transformar as nossas vidas, queridos. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho amado, é que nós estamos aqui diante da Tua santa presença, Deus. Entramos com humildade diante de Ti, Senhor, reconhecendo a nossa fragilidade humana, que todos nós precisamos melhorar. Todos os dias, Senhor. Sabemos, Pai, o quanto é difícil. E o Senhor já nos alertou quanto a isso, Pai. Mas nós louvamos a Ti nesta noite, porque é maravilhoso saber, Pai, que nós não estamos só, que o Senhor está conosco, que o Senhor é quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Senhor, eu sei que neste momento, Senhor, várias pessoas que ouviram esta mensagem estão refletindo em suas vidas, estão refletindo na forma como elas se portam, Deus. E eu sei, Senhor, que sozinho nós não conseguimos, mas com a Tua ajuda, com a Tua bondade, misericórdia, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque o Senhor não nos concede, o Senhor não nos dá nenhuma missão aqui nessa terra que fosse impossível, Senhor. Porque aquilo que é impossível o Senhor faz, mas aquilo que é possível nós precisamos fazer. Então nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê autocontrole. Ajuda a poder ter prudência em tudo aquilo que vamos pronunciar. Senhor, ajuda o Teu povo, Senhor, a pensar muito bem antes de falar alguma coisa que pode ferir algum coração, que pode, Senhor, ser palavra que ao invés de ajudar aquela pessoa a se levantar de uma situação difícil no qual ela já está vivendo, ainda jogar ela mais para baixo. Nos ajude, Senhor, a proclamar a Tua verdade. E da nossa boca, Senhor, venha sair palavras que glorificam o Senhor. Perdoa, Deus, todas as vezes que nós erramos, percebendo e às vezes sem perceber também que estamos errando, Senhor. Ajuda o Teu povo, visita cada lar, cada família neste momento, Senhor. Marido que ofende sua esposa, esposa que ofende o marido, pais que têm ofendido filhos, filhos que têm ofendido pais, que nesta noite, Senhor, haja um tratamento dentro desses lares, que haja mudança de conduta. E tudo isso eu oro, Senhor, para que seja feito somente com o objetivo, para que o Senhor, Deus, seja glorificado através das famílias, através de todos que nos assistem nesta noite. Eu quero agradecer a Ti, Senhor, porque Tu és um Deus fiel, que ouve as nossas orações. Tu és um Deus fiel que muda vidas. Tu és um Deus fiel que transforma, Pai, pessoas para a glória do Senhor. Eu quero agradecer ao Senhor de todo o meu coração nesta noite. Muito obrigado, Deus. Assim seja, Senhor. Amém, Jesus. Queridos, todos vocês que assistiram este culto, mais uma vez eu suplico a vocês, não sejam apenas ouvintes da palavra do Senhor, mas sejam praticantes. Às vezes nós ouvimos palavras e falamos assim, puxa vida, como eu gostaria que tal pessoa ela ouvisse essa palavra. Mas se essa pessoa ela não está ouvindo esta palavra, é porque esta palavra é para você que está ouvindo. Então, pegue ela para você, faça ela descer para o seu coração e que isso torne prática na tua vida para a glória de Deus. Amém, meus amados? Mais uma vez eu glorifico a Deus por poder estar aqui nesta noite cultuando o nosso Salvador Jesus. E eu creio que em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos. Poderemos nos abraçar e cultuar ao nosso Senhor em unidade novamente. Mas não deixe de orar na tua casa, não deixe de ler a palavra, não deixe de se reunir com a sua família, seja em dias de culto ou também em dias que não fomos ter culto aqui na igreja, você pode prestar o teu culto a Deus aí na tua casa também.
Amém, amados? Amo vocês em Cristo Jesus. Peço que continue orando pela igreja. Nós estaremos orando por vocês também. Precisando de alguma coisa, contem conosco. Nós estamos aqui para servir e não para ser servidos. Amém? Quero que você, mais uma vez, eu quero agradecer ao Senhor por este culto. Vamos orar agradecendo a Deus, para que Deus te conceda uma noite abençoada aí de sono. E os irmãos que estão aqui também trabalhando em amor, que o Senhor possa levá-los de volta para os seus lares em segurança. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, eu quero agradecer ao Senhor, Deus. Obrigado, meu Pai querido, pela vida de cada um dos irmãos que estiveram aqui nesta noite contribuindo para que este culto, Senhor, acontecesse com excelência para a glória do Senhor. Pai, que vidas possam ter sido impactadas pelo poder da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a noite de cada um, dê uma noite de sono abençoada, de descanso. Leve de volta para os lares em segurança os irmãos que estão aqui cultuando e aqueles que estão trabalhando. Senhor, abençoe também os irmãos que estão em casa. Dê uma noite de paz, de alegria, de sono, de descanso para cada um, Deus. Eu peço a Ti, Senhor, que nunca deixe, Senhor, que a Tua palavra venha faltar em nossas vidas. Eu só tenho a agradecer a Ti de todo o meu coração, o privilégio de poder estar aqui cultuando a Ti, Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nós agradecemos o Senhor pelo tamanho do Seu cuidado para com cada um de nós. Muito obrigado, Senhor. O grande amor de Deus Pai, que a graça do Filho amado Jesus, que a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja com cada um dos irmãos reunidos aqui nesta noite, os irmãos que estão reunidos nos seus lares e com todos os nossos irmãos em toda a face da terra. Não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, operando Deus, tudo eu posso. Todos juntos, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Forte abraço, meus irmãos. Amo vocês.